da Terra, ou seja, na esfera de atividade terrestre e, possivelmente, em faixa vibratória que lhe é compatível, às vezes designada de esfera espiritual, tema que será abordado no próximo capítulo. Segundo, que semelhante atrai semelhante. De O Livro dos Espíritos, vamos destacar o seguinte trecho da resposta à questão 278, que será mais à frente transcrita na totalidade. Eles, os espíritos errantes, se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, tal como acontece entre vós. É todo o mundo, do qual vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem, os maus, pelo desejo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. Eis um exemplo, que tomamos do diálogo com o espírito que assombrava Torre Saint-Michel de Bordeaux, publicado na Revista Espírita 1862, mês de novembro. Destacamos a seguinte pergunta. 14. Quando pudestes deixar vosso corpo, onde vos encontrastes? Vi-me cercado de uma multidão de espíritos como eu cheios de dor, não ousando elevar para Deus seu coração preso à terra, e desesperançado de receber seu perdão. As colônias espirituais não seriam uma criação de espíritos bons que visam ajudar os retardatários, utilizando-se, objetivamente, da matéria própria do mundo espiritual, ainda que seja invisível e impalpável para nós. Esses retardatários, agrupados por nível vibracional, em esferas, dentro da lei semelhante atrai semelhante, são o alvo dos espíritos bons. Na Revista Espírita 1864, mês de novembro, Allan Kardec faz interessante consideração a respeito da matéria própria do mundo espiritual. Se não vejamos, tudo deve estar em harmonia, no mundo espiritual, como no mundo material. Aos homens corpóreos, são necessários objetos materiais. Aos espíritos, cujo corpo é fluídico, são necessários objetos fluídicos. Os objetos materiais não lhes serviriam, não mais do que os objetos fluídicos não serviriam aos homens corpóreos. A tendência de tudo materializar, faz com que algumas pessoas tenham matéria do mundo espiritual de idêntica consistência à do mundo físico. Eis o grande problema. Detalhe importante a respeito do mundo espiritual. Quanto menos alguém entende, mais quer discordar. Galileu Galilei, antes de avançar apresentando o resultado de nossa pesquisa, é oportuno falar sobre um detalhe importante relativo ao mundo espiritual, que, sobremaneira, nos ajudará a compreender qual poderia ser uma sua fotografia. No filme Nosso Lar, há um certo momento em que se apresenta esta cena pútrida. É bem provável que a maioria dos leitores nos perguntarão: essa fotografia se trata de uma realidade ou estamos diante de pura ficção? Vejamos o seguinte trecho do artigo Teoria do Móvel de Nossas Ações, publicado na Revista Espírita 1858, mês de outubro. Quais são, pois, esses maus espíritos? São os que se chamam os demônios. Não são demônios na acepção vulgar da palavra, porque se entende por aí uma classe de seres criados para o mal e perpetuamente voltados ao mal. Ora, os espíritos nos dizem que todos melhoram em um tempo mais ou menos longo, segundo sua vontade, mas enquanto são imperfeitos podem fazer o mal, como a água que não está depurada pode espalhar miasmas pútridos e mórbidos. À semelhança de água não depurada, os espíritos maus podem espalhar miasmas pútridos e mórbidos. Somando-se ao fato de que semelhante atrai semelhante, conforme vimos, teremos no além-túmulo incontáveis agrupamentos de espíritos ligados por pensamentos comuns. Por oportuno, vejamos a definição do termo miasma. Primeira, Dicionário Priberon, emanação morbífica, proveniente de substâncias orgânicas em decomposição. Mais usado no plural. Segunda, meu dicionário, 1. Emanação proveniente de detritos orgânicos em decomposição, considerada outrora, antes dos avanços da microbiologia, como causadora de doenças e epidemias. 2. Figurado má influência. 3. Figurado sensação de opressão, ansiedade. Terceira, Michelis, 1.
Emanação que supostamente provocaria contaminação de doenças infecciosas e epidêmicas. 2. Emanação fétida que emana de animais ou de vegetais em decomposição. 3. Influência nociva, corrupção. 4. Aflição que provoca a dificuldade de respirar, sufocação. Dentro do contexto, miasmas seriam emanações fluídicas que repercutem negativamente no ambiente, criando uma atmosfera espiritual e também nos espíritos que lhes são afins, estejam encarnados ou desencarnados, isso pouco importa. Do artigo Estudo sobre os processos de Morzine, as causas da obsessão e os meios de combatê-la, inserido na Revista Espírita 1862, mês de dezembro, ressaltamos estes dois segmentos. Primeiro, pois, necessário imaginar-se o mundo invisível como formando uma população inumerável, compacta, por assim dizer, envolvendo a Terra e se agitando no espaço. É uma espécie de atmosfera moral, da qual os espíritos encarnados ocupam a parte inferior, onde se agitam como num vaso. Ora, assim como o ar das partes baixas é pesado e malsão, esse ar moral é também malsão, porque corrompido pelas emanações dos espíritos impuros. Para resistir a isso são necessários temperamentos morais dotados de grande vigor. Segundo, assim, facilmente nos damos conta da natureza das impressões que recebemos, conforme o meio onde nos encontramos. Se uma reunião for composta de pessoas do maus sentimentos, estas enchem o ambiente do fluido impregnado de seus pensamentos. Daí, para as almas boas, um mal-estar moral análogo ao mal-estar físico causado pelas exalações mefíticas. A alma fica asfixiada. Se, ao contrário, as pessoas tiverem intenções puras, encontramo-nos em sua atmosfera como se num ar vivificante e salubre. Naturalmente o efeito será o mesmo num ambiente cheio de espíritos, conforme sejam bons ou maus. Certamente, que os espíritos maus estão na parte inferior do mundo espiritual, bem coladinhos em nós, os encarnados. E aí, também vale o ar das partes baixas é mais pesado e malsão, porque corrompido pelas emanações dos espíritos impuros. O que foi dito a respeito de uma reunião composta de pessoas de maus sentimentos, pode-se, sem dúvida alguma, aplicar aos espíritos inferiores da erraticidade. Na Revista Espírita 1864, mês de dezembro, Allan Kardec inseriu seu discurso da comunhão de pensamentos, feito em 0211, em comemoração ao Dia dos Mortos. Destacamos os seguintes parágrafos. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual, ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento o espírito não seria espírito. O pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos levam o pensamento, como o ar nos leva o som. Pode-se, pois, dizer com toda a verdade que há, nesses fluidos, ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Uma assembleia é um foco de onde se irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos onde cada um produz a sua nota. Disso resulta uma multidão de correntes de diflúvios fluídicos dos quais cada um recebe a impressão pelo sentido espiritual, como num coro de música, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido do ouvido. Mas, do mesmo modo que há raios sonoros harmônicos ou discordantes, há também pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é harmônico a impressão é agradável. Se é discordante, a impressão é penosa. Ora, para isso, não há necessidade de que o pensamento seja formulado em palavras. A irradiação fluídica não existe menos, quer seja ela expressada ou não. Se todos são benevolentes, todos os assistentes deles sentem um verdadeiro bem-estar, sentem-se comodamente, mas se a eles se misturam alguns pensamentos maus, produzem o efeito de uma corrente de ar gelado num meio lépido. Tal é a causa do sentimento de satisfação que se sente numa reunião simpática. Ali reina como uma atmosfera moral saudável, onde se respira comodamente, dali se sai reconfortado, porque se está impregnado de correntes fluídicas salutares. Assim se explicam também a ansiedade, o mal-estar que se sente num meio antipático, onde os pensamentos malévolos provocam, por assim dizer, correntes fluídicas malsãs. Enquanto em estado de vigília, se há algo que o espírito jamais consegue fazer é parar de pensar.
O problema é que não nos preocupamos com isso, mas deveríamos, porquanto os pensamentos malévolos provocam, por assim dizer, correntes fluídicas malsãs. Seria de bom tom ficarmos mais alertas, uma vez que o pensamento é o laço que nos une aos espíritos, e pelo pensamento atraímos os que simpatizam com nossas ideias e inclinações. Não temos dúvida de que essa lei de sintonia também vale no mundo espiritual. As imperfeições morais produzem vibrações e essas, sim, é que dão origem, vamos assim dizer, às regiões de escuridão ou trevas, uma vez que os espíritos de mesmo nível moral se agrupam por afinidade, ou dito de outra forma, os sentimentos não produzem trevas, mas as vibrações deles originadas. Para finalizar, veremos Allan Kardec tratar do tema, que aqui queremos chamar a atenção, no artigo Atmosfera Espiritual, publicado na Revista Espírita 1867, mês de maio. Vejamos o seguinte trecho. Sabe-se que os fluidos emanados dos espíritos são mais ou menos salutares segundo o grau de sua depuração, conheceis o seu poder curativo em certos casos, e também seus efeitos mórbidos de indivíduo a indivíduo. Ora, uma vez que o ar pode estar saturado desses fluidos, não é evidente que, segundo a natureza dos espíritos que proliferam em um lugar determinado, o ar ambiente se acha carregado de elementos salutares ou malsãos, que devem exercer uma influência sobre a saúde física tão bem quanto sobre a saúde moral. Quando se pensa na energia da ação que um espírito pode exercer sobre um homem, pode-se admirar daquela que deve resultar de uma aglomeração de centenas ou de milhares de espíritos. Esta ação será boa ou má conforme os espíritos derramem no meio dado um fluido benfazejo ou malfazejo, agindo à maneira das emanações fortificantes ou dos miasmas deletérios, que se esparramam no ar. Assim podem-se explicar certos efeitos coletivos produzidos sobre as massas de indivíduos, o sentimento de bem-estar ou de mal-estar que se sente em certos meios, e que não tem nenhuma causa aparente conhecida, o arrastamento coletivo para o bem ou mal, os impulsos gerais, o entusiasmo ou o desencorajamento, por vezes espécie de vertigem que se apodera de toda uma assembleia, de todo um povo mesmo. Cada indivíduo, em razão do grau de sua sensibilidade, sofre a influência dessa atmosfera viciada ou vivificante. Por este fato, que parece fora de dúvida, e que confirmam, ao mesmo tempo, a teoria e a experiência, encontramos nas relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo, um novo princípio de higiene que a ciência, sem dúvida um dia fará entrar em linha de conta. Podemos, pois, subtrair-nos a essas influências emanando de uma fonte inacessível aos meios materiais. Sem nenhuma dúvida, porque do mesmo modo que saneamos os lugares insalubres destruindo-lhes a fonte dos miasmas pestilentos, podemos sanear a atmosfera moral que nos cerca, subtraindo-nos as influências perniciosas dos fluidos espirituais malsãos, e isto mais facilmente do que não podemos escapar às exalações pantanosas, porque isto depende unicamente de nossa vontade, e ali não estará um dos menores benefícios do espiritismo quando for universalmente compreendido e sobretudo praticado. Um princípio perfeitamente averiguado por todo espírita, é que as qualidades do fluido perispiritual estão em razão direta das qualidades do espírito encarnado ou desencarnado. Quanto mais seus sentimentos são elevados e livres das influências da matéria, mais seu fluido é depurado. Segundo os pensamentos que dominam no encarnado, ele irradia raios impregnados desses mesmos pensamentos que os viciam ou saneiam, fluidos realmente materiais, embora impalpáveis, invisíveis para os olhos do corpo, mas perceptíveis para os sentidos perispirituais, e visíveis para os olhos da alma, uma vez que impressionam fisicamente e tomam aparências muito diferentes para aqueles que estão dotados da visão espiritual. Unicamente pelo fato da presença dos encarnados numa assembleia, os fluidos ambientes serão, pois, salubres ou insalubres, segundo os pensamentos dominantes sejam bons ou maus. Quem traz consigo pensamentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de animosidade, de cupidez, de falsidade, de hipocrisia, de maledicência, de malevolência, em uma palavra, pensamentos auridos na fonte das más paixões, espalha ao seu redor eflúvios fluídicos malsãos, que reagem sobre aqueles que os cercam. Numa assembleia, ao contrário, onde todos não trouxessem senão sentimentos de bondade, de caridade, de humildade,
de devotamento desinteressado, de benevolência e de amor ao próximo, o ar estará impregnado de emanações saudáveis no meio das quais sente-se viver mais comodamente. Se se considera agora que os pensamentos atraem os pensamentos da mesma natureza, que os fluidos atraem os fluidos similares, compreende-se que cada indivíduo conduz consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus, e que assim o ar está saturado de fluidos em relação com os pensamentos predominantes. Se os maus pensamentos estão em minoria, eles não impedirão as boas influências de se produzirem, mas as paralisam. Se eles dominam, enfraquecem a irradiação fluídica dos bons espíritos, ou mesmo por vezes, impedem os bons fluidos de penetrar nesse meio, como o nevoeiro enfraquece ou detém os raios do sol. Entendemos que o ar pode estar saturado desses fluidos também se aplica ao mundo espiritual, assim ele estaria carregado de elementos salutares ou malsãos, estes últimos, designados de miasmas deletérios, dependendo das qualidades do espírito encarnado ou desencarnado, ou seja, do nível evolutivo dos espíritos que lhes são a fonte. Aplicando isso aos que se encontram na erraticidade, abrimos espaço para entender que a atmosfera espiritual próxima a nós bem que poderia ser designada de umbral, dentro do conceito que se lhe atribui. Novamente, vamos deixar bem claro que os espíritos superiores não deixaram dúvida de que o semelhante atrai semelhante. Vamos fazer uma pequena comparação, para que os contrários possam refletir. Trazemos do Correio Brasiliense esta imagem constante do artigo Poluição do Ar. Relatório apresenta dados sobre a ameaça à saúde, de autoria da jornalista Simone Cafruni, publicado em 26 de fevereiro de 2020. Se apagamos a luz, teríamos uma situação semelhante à zona inferior do mundo espiritual mais próxima ao crosta terrestre. Entretanto, o que imaginam seria algo como o resultado de uma torrencial chuva, que limparia todo o ar. Sinceramente, antes fosse tão fácil assim, mas a realidade é bem outra, conforme estamos demonstrando ao longo dessa pesquisa. O umbral e sua relação com as esferas espirituais. Acima das convenções transitórias e das conveniências de acomodação ao impreciso espírito da época, deve prevalecer o amor à verdade. Herculano Pires. Se não estivermos enganados, a primeira obra da psicografia do médium Chico Xavier, 1910 a 2002, que fala do umbral é a Reportagens de Além Túmulo, 1943, ditado pelo espírito Humberto de Campos. O sepultura não é a porta do céu, nem a passagem para o inferno. É o bangalô subterrâneo das células cansadas, silencioso depósito do vestuário apodrecido. O homem não encontrará na morte mais do que vida e, no misterioso umbral, a grande surpresa é o encontro de si mesmo. Entretanto, e na obra Nosso Lar, ditada pela mediunidade de Chico Xavier pelo espírito André Luiz, que encontraremos a definição clássica do umbral. Eis o que o instrutor Lísias diz a esse curioso aprendiz. O umbral começa na crosta terrestre. E a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas, que se seguem aos fluidos carnais. O umbral é a região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se, aí, tudo o que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criar-se tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se, os revoltados de toda espécie. Formam, igualmente, núcleos invisíveis de notável poder, pela concentração das tendências e desejos gerais. Pelo que entendemos de nossas pesquisas, em volta da Terra há uma espécie de campo de força, se assim podemos dizer, no qual ficam retidos todos os espíritos, bons e maus,
que não têm evolução espiritual suficiente para deixar irem habitar um planeta mais evoluído do que o nosso de modo a continuarem a sua caminhada evolutiva. Na obra Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual, 2019, os autores Abel Glaser e Adriana Glaser, colocam-na como sendo do espírito Cair Bachutel. Temos a seguinte explicação. É preciso conhecer mais do ambiente retratado como umbral, visto ser o lugar para onde seguirão vários degradados, até que encontrem outro mundo inferior a habitar. É também o local para onde se dirigem muitos desencarnados, atualmente, enquanto aguardam a melhoria de seu estado perispirítico e mental, de modo a poder seguir alguma colônia espiritual. O umbral não é o inferno, um ambiente subterrâneo, habitado pelos desencarnados, em completa bagunça, além de permeado de sofrimentos infligidos por criaturas diabólicas, onde se passará o restante da eternidade. Está longe disso. Trata-se de um lugar mais sombrio que as colônias espirituais, mas não se cuida de um local de tortura proposital de espíritos conduzida por outros espíritos designados para isso, como a alegórica imagem do inferno retratado por outros entendimentos filosóficos ou religiosos. Visam atemorizar encarnados, buscando levá-los à trilha do bem pelo seu receio quanto ao futuro, que poderia, em tese, ser pior que o presente, pois no inferno, destaca-se essa linha de ilustração. Não para o espiritismo, que aponta o umbral como uma zona vibratória específica, que congrega muitos desencarnados sofredores, mas sem criaturas diabólicas para praticar torturas sem medidas. Trata-se de um cenário lúgubre, pois inspira tristeza e dor, sentimentos emanados dos próprios espíritos que ali habitam transitoriamente. O umbral é um lugar de passagem, razão pela qual não possui moradas, nem pontos encantadores da natureza, como lagos, arvoredo com vegetação, flores, frutos, animais e tantos outros detalhes maravilhosos que o toque divino concebeu ao planeta Terra. Os espíritos, ao desencarnar, num primeiro momento experimentam uma fase de escuridão e silêncio total. Os mais preparados começam a detectar luzes do alto, assim que os laços com o corpo material são cortados de vez. Ocorre, então, o resgate pelos emissários do bem, seguindo para vários possíveis pontos, a depender do grau de evolução espiritual alcançado. Podem seguir para câmaras de retificação em postos de socorro. Nesta hipótese, geralmente continuam mergulhados em sono profundo, sem memória viva, sem sonhos, pois não há desprendimento, em total silêncio, para se recuperarem, regenerando o perispírito carregado de focos materialistas, enegrecidos e pesados, incompatíveis com a vida em colônias como a Alvorada Nova. Outros, mais evoluídos, possuindo um perispírito significativamente purificado, depois de sua passagem pela crosta terrestre seguem as luzes do alto, estando despertos e conscientes, atingindo cidades espirituais. Na colônia, conseguem imediatamente contato com os demais habitantes e adquirem um posto para seu trabalho e para a continuidade da sua evolução espiritual. Quando se menciona ser infinito o amor divino é a pura verdade, mas o que se encontra equivocada é a forma de aplicação desse amor, que, por ser divino, é soberanamente justo. Diante disso, algumas verdades precisam ser apreciadas. 1. Nenhum espírito, ao desencarnar, será condenado a passar o resto da eternidade no umbral, ou inferno. Para alguns, todos têm a oportunidade de progredir, devem passar um período de expiação para alcançar o esclarecimento necessário a viver em comunidade nas cidades espirituais. Além do fato de que a permanência no umbral é temporária, nem todos os desencarnados passam por lá, uma vez que nessa faixa vibracional só são atraídos os espíritos moralmente imperfeitos e os não desmaterializados. Pontos importantes constantes das obras da codificação que têm a ver com o tema. 1. O Livro dos Espíritos. A. Introdução, item 12. A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e animados dos mesmos sentimentos reúnem-se em grupos e em famílias. B. Questão 278. Os espíritos, da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem, os maus, pelo desejo de fazerem o mal,
pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. 2. Revista Espírita 1860, mês de novembro, artigo Relações afetuosas dos espíritos. Sabemos que os espíritos se reúnem e concordam entre eles para agirem de comum acordo com mais força em certas ocasiões, tanto para o mal, quanto para o bem. 3. O céu e o inferno, capítulo 3, o céu, item 15. Todas as inteligências concorrem, pois, para a obra geral, qualquer que seja o grau atingido, e cada uma na medida das suas forças, seja no estado de encarnação, seja no estado de espírito. Existe atividade em toda parte, desde a base até o ápice da escala, onde todos se instruem, auxiliam-se mutuamente e se dão as mãos para alcançarem o ponto culminante. 4. A Gênese, capítulo 14, os fluidos, tópico Qualidade dos fluidos, item 18. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Uma vez que os fluidos ambientes são modificados pela projeção dos pensamentos do espírito, seu envoltório perispirítico, que é parte constituinte do seu ser e que recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos, deve, com mais forte razão, guardar as marcas de suas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos espíritos maus podem depurar-se pelo afastamento destes, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos, enquanto o espírito não se modificar por si próprio. 5. Obras póstumas. Capítulo Questões e Problemas, parágrafo final da mensagem assinada por Clélia do Plantier. A solidariedade, portanto, que é o verdadeiro laço social, não é apenas para o presente, estende-se ao passado e ao futuro, pois que as mesmas individualidades se reuniram, reúnem e reunirão, para subir juntas a escala do progresso, auxiliando-se mutuamente. Esse auxílio de espíritos mais elevados não se restringe somente aos casos citados, mas abrange também os desencarnados, que ajudam a todos, quer os que se encontram no plano espiritual, quer os que estão na prisão no corpo físico. Conforme podemos comprovar com estas transcrições de O Livro dos Espíritos e de A Gênese. 1. O Livro dos Espíritos. A. Questão 268. Ora, mesmo sem ser perfeito, o espírito que se elevou a um certo grau não tem mais provas a sofrer. Porém, sempre tem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que nada tem de penosos, ainda que consistam em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. B. Questão 976. Os espíritos bons auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa é a ocupação deles e que se torna um prazer quando bem-sucedidos. 2. A Gênese. A. Capítulo 1. Caráter da revelação espírita. Item 5. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços da sua inteligência. Mas, entregues às próprias forças, só muito lentamente progrediriam, se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante o é pelos professores. Todos os povos tiveram homens de gênio, que surgiram em diversas épocas para impulsioná-los e tirá-los da inércia. B. Capítulo 18. Os tempos são chegados. Tópico A Geração Nova, item 29. Uma vez, os espíritos, subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corpóreo, a maioria deles verá as coisas de maneira inteiramente diversa da que viam quando em vida, conforme os numerosos exemplos que conhecemos. Para isso, são auxiliados por espíritos benévolos que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los e em lhes mostrar o falso caminho em que seguiam. Nós mesmos, pelas nossas preces e exortações, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que há perpétua solidariedade entre mortos e vivos. Tudo isso que transcrevemos das obras da codificação pode ser observado no livro que retrata a opinião do espírito Cair Bachutel. Ressaltamos os 3 seguintes pensamentos de Cair Bachutel constantes em umbral: projeções mentais, testemunhos e resgate espiritual. A função do umbral, em suas diferentes zonas vibratórias, recepcionar o espírito desencarnado, para que expie as maldades realizadas, conforme o seu grau e intensidade.
O umbral, como área de acomodação àqueles espíritos inferiores, que precisam de tempo para reflexão independente e individual, não é o descritivo e emotivo inferno, como já mencionamos linhas atrás. É área de sofrimento, mas não de tortura. Esse sofrimento advém dos que lá habitam e não por desígnio divino. O plano superior jamais é vingativo e não produz vibração negativa de qualquer natureza ou forma para castigar espíritos. Acreditamos que são informações bem esclarecedoras que nos permitem posicionar sobre o que é na realidade o umbral, não nos permitindo vê-lo como sendo um lugar de castigo eterno, crença comum aos adeptos das religiões cristãs tradicionais. Nessa obra de Cair Bachutel, temos 48 espíritos narrando as experiências no umbral. Temos ainda o relato de um médium sobre sua vivência nessa região através de desdobramento espiritual. No artigo Umbral, publicado na revista Espiritismo e Ciência número 16, a autora Maísa Intelizano, assim resumiu. No umbral, tudo que está fora de nós é consequência do que está dentro. Tudo o que existe em nosso mundo pessoal e nos acontece é reflexo do que trazemos na consciência. Assim, o umbral nada mais é que uma faixa de frequência vibratória a que se ligam os espíritos desequilibrados, cujos interesses, desejos, pensamentos e sentimentos se afinizam. É uma região energética onde os afins se encontram e vivem, onde podem dar vazão aos seus instintos, onde convivem com o que lhes é característico, para que um dia, cansados de tanto insistirem contra o fluxo de amor e luz do universo, entreguem seus espíritos em missão de resgate, que estão sempre por lá em trabalhos de assistência. Encontramos esta imagem que dá uma boa ideia da nossa maneira de ver. Na imagem, a linha vermelha representaria o campo magnético da Terra, que seria a nossa concepção do campo de força, no qual são retidos ou presos todos os espíritos vinculados ao nosso globo, por não terem um efetivo desenvolvimento intelectual e moral para sair desse e irem habitar um planeta mais evoluído que o nosso. Supomos que neste campo de força existiriam várias faixas, camadas ou esferas, vibratórias, desde a mais materializada que é bem próxima à terrestre, onde impera a escuridão, trevas, abismo, seja lá qual for o nome que se queira designá-la, até as mais espiritualizadas, com luminosidade indescritível, conforme permite a escala deste mundo, que ora habitamos, já que cada orbe tem um campo de força, que se adequada ao seu grau na escala dos mundos. Pela lei de sintonia, ao desencarnar o espírito será atraído para a faixa vibratória ou esfera espiritual que corresponde à vibração que emite em razão de sua evolução moral. Em nossa maneira de ver, a última faixa mais contígua à crosta terrestre, é que estaria localizado o umbral. A seguinte imagem, representativa das esferas espirituais, nós a tomamos do livro Cidade no Além, de autoria Igorina Cunha, 1923 a 2013, que tem como base as descrições contidas na obra Nosso Lar. Entretanto, discordamos um pouco da autora, pois, para nós, o umbral estaria na esfera contígua à crosta terrestre, porquanto os habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, estariam separados deles apenas por leis vibratórias. Recomendamos o vídeo postado no YouTube intitulado Que é Umbral, por Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Vejamos se encontraremos na codificação algo em apoio à ideia de esferas espirituais ou faixas vibratórias. 1. O Livro dos Médiuns, 15 de janeiro 1861. No capítulo 25, Evocações, item 282, na questão 3, referindo-se a espíritos que são impedidos de atender à evocação, lê-se: há espíritos que nunca podem comunicar-se, são os que, por sua natureza, ainda pertencem a mundos inferiores à Terra, bem como os que se encontram nas esferas de punição, a menos que especial permissão, com o fim de utilidade geral. Se o semelhante atrai semelhante, como afirmaram os espíritos superiores, então não é de todo impróprio conceber que no mundo espiritual existirá uma separação do joio e do trigo, uma vez que é fato inconteste que os espíritos bons e os maus não andam juntos. No presente caso, o uso do termo esferas deve significar os mundos, especialmente se levarmos em conta a informação de que São Luís completa a comunicação com informes sobre os mundos destinados ao castigo dos espíritos culpados.
essa mencionada comunicação do protetor da Sociedade Espírita de Paris a respeito do tema. Infelizmente, não logramos êxito em encontrá-la em nenhum dos fascículos da Revista Espírita. Entretanto, se existem mundos destinados ao castigo dos espíritos culpados, esses não deixam de ser locais circunscritos, o que nos leva a concluir que, quando os espíritos negaram a existência de locais circunscritos, eles estavam se referindo à ideia de céu e de inferno da tradição cristã, o que se pode corroborar com o contexto e o teor da questão 1012, que dizem de lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos. 2. Revista Espírita 1862, mês de março. Do artigo A Reencarnação enviado de Lai, médium, Sr. Barão de Cook, transcrevemos o seguinte trecho: antes de sua reencarnação, os espíritos planam nas esferas celestes, os bons gozando-lhes a felicidade, os maus entregando-se ao arrependimento, atormentados pela dor de estarem desamparados por Deus, mas o espírito conservando a lembrança do passado, lembra-se das infrações aos mandamentos de Deus. Como o planam nas esferas celestes está sendo colocado como algo comum a todos os espíritos, acreditamos que não se referem a planetas, mas como locais no mundo espiritual, em que eles se agrupam por similitude de vibrações. Um pouco mais à frente, na mensagem de Lacordaire, intitulada Instrução Moral Paris, Grupo Falcherand. Médium, Sr. Planche, lemos: do alto das esferas celestes que eu percorro, meu olhar mergulha com felicidade nas vossas reuniões, e é com um vivo interesse que sigo as vossas santas instruções. Mas, ao mesmo tempo em que a minha alma se alegra de um lado, de outro sente uma pena muito amarga, quando penetra os vossos corações e alivia ainda tanto apego às coisas terrestres. O espírito Lacordaire faz referência a esferas celestes, que poderiam designar algo relacionado ao mundo espiritual. 3. Revista Espírita 1863, mês de julho. Mensagem: Bem-aventurados os que têm olhos fechados. Sociedade Espírita de Paris, 19 de junho de 1863. Médium, Sr. Veze, ditada pelo Espírito Vianney, Cura d'Ars, da qual destacamos este trecho. Oh! Sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz do que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade, toca-a, vê as almas e pode se lançar com elas às esferas espirituais que os próprios predestinados da Terra não veem. Aqui, o Espírito Vianney parece nos ter sido mais específico ao se utilizar da expressão esferas espirituais. 4. O Céu e o Inferno, 01 de agosto de 1865. Na segunda parte, capítulo 4, Espíritos Sofredores, temos registrada a manifestação do Espírito Claire, em 1861. Allan Kardec, comentando a situação desse espírito, esclarece-nos. Esses espíritos, quando desencarnados, não podem de uma hora para outra adquirir a delicadeza dos sentimentos e, durante um tempo mais ou menos longo, ocuparão as camadas inferiores do mundo espiritual, tal como acontece na Terra. Assim permanecerão enquanto se mostrarem rebeldes ao progresso. Porém, com o tempo, a experiência, as tribulações e misérias das sucessivas encarnações, chegará o momento de conceberem algo de melhor do que então possuíam. Ao mencionar as camadas inferiores do mundo espiritual, entendemos que o codificador sanciona a existência das mencionadas gradações ou, em outras palavras, esferas ou faixas espirituais, nas quais vivem os espíritos que se assemelham em suas características ou vibrações. Deixando bem claro que lá permanecerão enquanto se mostrarem rebeldes ao progresso. E em obras posteriores às que foram publicadas pelo codificador, teríamos algo. Nossa pesquisa aponta para uma resposta positiva. 30 anos entre os mortos, 1924, obra de autoria do Dr. Carlo Augusto Cland, 1861 a 1945, insigne psiquiatra e pesquisador dos fenômenos psíquicos. Nascido na cidade de Leiden, Suécia, emigrou-se para os Estados Unidos e foi morar em Chicago. Nela temos o resultado de 35 anos de experimento psíquicos, com a médium Anna Wickland, sua esposa, no grupo da Misericórdia. Aqui citaremos apenas duas manifestações. Primeiro, Espírito, J. Nelson, 18 de 11 de 1919.
Espírito, o que é isso que vejo? Com grande citação, este homem diz que estou vendo a esfera inferior, por onde viajam em meio às trevas os espíritos ignorantes. Há aqui outro quadro que é o resultado de meu trabalho. Quão enfermos e reduzidos estão todos esses espíritos. Caminham cegos e se incitando. Segundo, Espírito, Sr. H.M., 27 de 01 de 1918. Tinha grandes desejos de ver minha esposa. Sua imagem não se afastava de minha recordação, minha esposa, e queria lhe ver. Atravessamos, pois, o mundo dos espíritos e a esfera terrestre para chegar de novo à matéria. A Terra é um globo pequeno, e ao redor deste globo há uma esfera. A distância entre o mundo dos espíritos e o mundo da matéria é de umas 60 milhas. A esfera que rodeia a Terra é o mundo dos espíritos que estão ainda nas trevas. É para mim impossível descrever tudo o que vimos. Tão hediondo, tão horrendo, tão feio era tudo. Estremeci ao ver aquelas almas tão egoístas, invejosas e mal-intencionadas. Cada qual tinha um aspecto parecido ao de sua alma. Se adornavam com as mesmas vestimentas que na terra, mas isso era por culpa de suas almas. Parecia um enxame de vermes que se agitavam e se arrastavam uns em cima dos outros. Aquilo sim que era um inferno. Me disseram que era a esfera que rodeia a terra. Observamos que esses dois espíritos fazem referência à existência de uma esfera inferior, que rodeia a terra, para a qual irão os espíritos ignorantes e compromissados com a justiça divina. Portanto, há graduações de esferas ao redor da terra, é o campo de força ao qual nos referimos, um pouco atrás. Citaremos, mais à frente, no capítulo Fontes a partir de 1º de abril de 1869 o que disseram vários outros espíritos. Sempre que o tema nos permite, também consultamos os designados autores espíritas clássicos que, invariavelmente, trazem importantes contribuições. Muitos deles são totalmente ignorados da massa de espíritas, como é o caso, por exemplo, do pesquisador italiano Ernesto Bolzano, 1862 a 1943. Em O Espiritismo e as Manifestações Psíquicas, 1933, vamos encontrar a autobiografia de Ernesto Bolzano, da qual ressaltaremos estes parágrafos para compreendermos a sua importância como pesquisador, totalmente voltado para o espiritismo científico. Nunca fiz outra coisa senão estudar. Na mocidade, todos os ramos do conhecimento, atinentes às artes e ciências, exerceram igualmente irresistível fascinação sobre mim, tornando-me até difícil seguir um caminho na vida. Decidi-me, finalmente, pela filosofia e Herbert Spencer foi o meu ídolo. Tornei-me um positivista materialista convicto a tal ponto que me parecia incrível existissem pessoas de cultura intelectual, dotadas normalmente de senso comum, que pudessem crer na existência ou na sobrevivência do espírito. Não somente pensava assim como até escrevia audaciosos artigos em apoio de minhas convicções. No aludido período, li várias obras metapsíquicas, de autores então afamados, as de Kardec, Delany, Denis, Dacier, Nuss, Crookes, Broferil, Duprel, porém não custei a verificar que quem desejasse realizar trabalhos científicos úteis nesse novo campo de pesquisas teria de remontar às origens do movimento espírita. Consequentemente, escrevi para Londres e New York a fim de obter as principais publicações datando do começo do movimento até 1870 e, a chegada dos livros pedidos, abriu-se para mim um período realmente frutuoso das investigações sistemáticas no vasto terreno do metapsiquismo. Catalogava cada obra que lia, anotando os respectivos assuntos por ordem alfabética adequada, com intenção de os utilizar para a classificação comparativa e a análise dos fatos e casos. A excelência de semelhante método de investigação ficou de tal modo provada, que continuo a empregá-lo até a presente data. Guardo imorredora a lembrança desse período de fervorosas e perseverantes pesquisas, porque por meio delas me tornei capaz de assentar as minhas novas convicções espíritas sobre uma base cientificamente inabalável. Os que não conhecem as pesquisas de Ernesto Bolzano, infelizmente, são em número elevado, se comportam tal e qual o que Allan Kardec diz nesta frase em O Livro dos Médiuns. A verdadeira crítica deve dar provas, não só de erudição, mas também de profundo conhecimento do objeto tratado,
de isenção no julgamento e de imparcialidade a toda a prova. A não ser assim, qualquer músico de feira poderá arrogar-se o direito de julgar Rossini e um aprendiz de pintor o de censurar Rafael. Em 1918, Ernesto Bozano publicou a monografia Joisneu e a Missão dos Anjos, que é o título de um capítulo da obra Espiritismo e as Manifestações Psíquicas, do qual destacaremos o seguinte trecho. Tratarei, finalmente, de um grupo de casos nos quais a vidente ter-se transportado, espiritualmente, às esferas transcendentais mais próximas do nosso mundo, inclusive as esferas de provações. Concebe-se que, do ponto de vista científico, esses casos, por sua natureza incontrolável, não apresentam nenhum valor teórico, levando-se, porém, em consideração a descrição das esferas mais próximas ao nosso mundo, mais exatamente as esferas que recebem os espíritos que apenas acabam de chegar lá, as quais constituem uma reprodução espiritualizada do meio da existência na Terra, o que se produziria a título de transição necessária entre o mundo da matéria e o mundo do espírito. Em outros termos, as condições de existência nessas esferas seriam ao mesmo tempo reais e efêmeras, visto ser o meio em questão determinado pela projeção do pensamento de entidades superiores para esse fim designadas, enquanto que certa parte dependeria da projeção do pensamento dos espíritos que irão ali permanecer por tempo indeterminado. Tratar-se-ia, em última análise, de uma ideoplastia espiritual em regra, absolutamente igual à que se produz, em nosso mundo, sob a forma de fotografia do pensamento e do pensamento organizador, no início dos fenômenos de materialização. Não obstante pareçam, à primeira vista, estranhas essas revelações sobre o meio ambiente espiritual, devo, em seu favor, acentuar um detalhe certamente interessante, é que, se aplicarmos os processos da análise comparada aos numerosos casos dessa espécie, como se produzem e sempre produziram entre todos os povos, verificamos, com surpresa, que todos os videntes que passaram por experiências desta natureza, assim como todos os médiuns que psicografaram revelações idênticas, afirmaram e constantemente afirmam as mesmas coisas. Para citar somente os exemplos mais notáveis, recordarei as experiências do famoso vidente norte-americano Andrew Jackson Davis, lembrarei a obra não menos famosa do juiz Edmonds intitulada Espiritualismo e constituída quase inteiramente de visualizações análogas tidas pelo próprio autor, recordarei as visões do reverendo William Stanton Moses e da senhora Elizabeth Sperace, os ditados mediúnicos obtidos pelo jornalista William Thomas Stead e o reverendo George Valuen. Ora, se considerarmos que as ideias dos povos civilizados sobre o paraíso e o inferno, ideias enraizadas desde a infância nas mentes de diferentes pessoas, são diametralmente opostas à semelhante concepção da existência espiritual, se tudo isto for considerado, logicamente se é levado a reconhecer que a explicação alucinatória para esses casos é insustentável ante o exame dos fatos, visto que esta interpretação absolutamente não explica como tantos sensitivos tenham sido autossugestionados em sentido diametralmente contrário às suas convicções tradicionais a esse respeito. Igualmente não se chegaria a explicar o fato de todos os sensitivos descreverem mesmo o ambiente espiritual, mesmo em seus mais bizarros e inesperados detalhes, quando a maior parte deles, e este é o caso da senhora Joisneu, ignoravam completamente as experiências de outros videntes sobre o mesmo assunto, isto é, ignoravam o que alguns haviam visto no ambiente espiritual. Resulta daí que, se os casos em questão continuam a ser um enigma insolúvel para todas as outras teorias, na verdade os partidários da hipótese alucinatória se encontram numa posição ainda mais embaraçosa e não os defensores da hipótese espírita. Com efeito, a circunstância de não se poder recorrer à hipótese da sugestão para explicar a uniformidade de tão grande número de revelações faz pender o prato da balança a favor da autenticidade transcendental dos casos em exame, o que não exclui, entretanto, a possibilidade de, por vezes, se introduzirem neles elementos simbólicos, oníricos e autossugestivos. Como quer que seja, dada a natureza aparentemente incontrolável de tais casos e, portanto, a impossibilidade de submetê-los aos métodos da investigação científica, só nos resta adotar um sistema de controle indireto, isto é, analisar e comparar entre os tão numerosas revelações dessa espécie. Ao mesmo tempo,
Preciso é considerar as explicações que a esse respeito fornecem as personalidades mediúnicas, explicações que, se não apresentam valor científico, nem por isto deixam de ser muito lógicas para parecerem plausíveis perante o controle da razão, o que já é muito, visto que assim se obtém o importante resultado de despojar as revelações de todas as aparências absurdas, ao mesmo tempo que essas explicações se transformam numa base de orientação para a posterior investigação de provas indiretas a favor de sua autenticidade transcendental. Creio, pois, seja útil relatar alguns esclarecimentos, relativamente recentes, sobre o assunto, esclarecimentos esses obtidos mediunicamente. Eles têm o mérito de não terem sido dados a pedido e sim fornecidos espontaneamente, pouco antes, por espíritos desencarnados. Portanto, não faz sentido nenhuma atitude que leve a menosprezar o que Ernesto Bozano apresenta como resultado de suas pesquisas. Deixemos de nos comportar como aprendiz de pintor. No capítulo Fontes a partir de abril/1869 que se destacam será citado o livro A Crise da Morte, item 8, quarto, caso 12, Capitão Inchliff, no qual também veremos em seus comentários referência a esferas espirituais. No livro Cartas de uma Morta, 1935, ditado no final do ano de 1934 pelo Espírito Maria João de Deus através da psicografia do médium Chico Xavier, encontramos algo a respeito do tema no plano dos desencarnados. Ainda há pouco tempo, meu filho, manifestaste o desejo de que eu te descrevesse o local onde agora me acho no plano espiritual. É bastante difícil uma descrição literal, com respeito ao meu novo ambiente, mas vou tentar fazê-lo, apesar das deficiências naturais que se me apresentam. A Terra é o centro, isto é, a sede de grande número de esferas espirituais que a rodeiam de maneira concêntrica. Não posso precisar número dessas esferas, porque elas se alongam até um limite que a minha compreensão, por enquanto, não pode alcançar. Quanto mais evoluído o ser, mais elevada será sua habitação, até alcançar o ponto em que essas esferas se interpenetram com as de outros mundos mais perfeitos, seguindo os espíritos nessa escala ascendente do progresso, sob todos os seus aspectos. Somente agora consegui passar a segunda esfera, depois de penosos labores em favor do burilamento de minha personalidade. Procurarei resumir o mais possível para oferecer-te uma ideia do meu habitat. Em algumas transcrições teremos as esferas nesse sentido, e não como referência a outros mundos. Mais à frente voltaremos a citar essa obra bem como Ernesto Bozano com outra de suas pesquisas. Ainda em Cartas de uma Morta, vejamos como autor espiritual, manda o médium Chico Xavier, esclarece a respeito do que ela designou de esferas espirituais. Da esfera em que me encontro percebo perfeitamente que existe uma escada de luz atravessando os abismos ligando as esferas umas às outras. A região imediatamente vizinha da Terra abriga muitos sofredores e muitos desesperados. Aí, frequentemente, dissemos para buscar irmãos nossos que suplicam e choram, implorando o socorro e o auxílio de Deus. Nessa região há organizações perfeitas e inúmeras de muitos espíritos do mal, que, reunindo-se uns aos outros, formam congregações nefastas e terríveis. Nosso combate é contínuo para pôr os encarnados a saldo de suas traições e sevícias. Quanto mais próxima da crosta terrestre for a esfera espiritual, mais densa sua atmosfera e maior a escuridão. No livro A Vida nos Mundos Invisíveis, 1948, o médium inglês Anthony Borgia, 1896 a 1989, publicou várias psicografias do espírito Monsenhor Robert Hugh Benson, 1871 a 1914, padre católico, nas quais reportou a vida no mundo espiritual. Da segunda parte, capítulo 5, posição geográfica, transcrevemos. O mundo espiritual está dividido em esferas ou reinos. Essas duas palavras passaram a ser correntes entre a maioria daqueles que na Terra conhecem e praticam a comunicação com o nosso mundo. Ao falar-vos assim, usei as palavras acima, suficientes para o nosso fim. A essas esferas foram dados números, por alguns estudantes, e vão desde o primeiro, que é o mais baixo, até o sétimo, que é o mais alto. É costume entre nós seguir este sistema de numeração. A ideia, segundo me disseram, teve origem aqui entre nós,
e é um método conveniente de dar informações de nossa posição na escada da evolução espiritual. As esferas do mundo do espírito estão colocadas numa série de zonas formando um número de círculos concêntricos à volta da Terra. Esses círculos alcançam o espaço infinito e estão invisivelmente ligados como o mundo terrestre na sua evolução menor sobre seu eixo, e é claro, em maior revolução à volta do Sol. O Sol não tem qualquer influência sobre o mundo espiritual. Não tomamos conhecimento dele, visto que é puramente material. Um exemplo de círculos concêntricos nos é dado quando nos dizem que um visitante de uma esfera mais elevada vai descer a nós. Ele está relativamente acima de nós, tanto espiritual como espacialmente. Os reinos inferiores da escuridão estão situados perto da Terra, e penetram na sua parte mais baixa. Foi através desta que passei com Erin quando ele me veio buscar para o meu lar espiritual, e foi por essa razão que me recomendou mantivesse os olhos fechados até que me ordenasse abri-los. Eu estava suficientemente alerta, até mesmo demais, porque estava plenamente consciente, ou teria visto algo dos horrores que a Terra lançou a essas zonas escuras. Interessante é que aqui são mencionadas esferas exatamente como ocorre em outras obras. E as zonas mais escuras são as que se encontram mais perto da Terra. Em Nas Fronteiras da Loucura, 1982, ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, 1927 a 2025. No capítulo 19, Convite ao Otimismo, no primeiro parágrafo lemos: logo depois que eu retornar à vida espiritual, percebi haver, em torno da Terra, faixas vibratórias concêntricas, que envolviam, desde as mais condensadas, próximas da área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano na crosta. Interessante é que, ao falar em faixas vibratórias concêntricas, o autor espiritual difere apenas de Maria João de Deus, que usou o termo esferas, em vez de faixas. Várias outras obras, que serão citadas mais à frente, também aparecem referências a esferas espirituais. Informações que surgem entre os pesquisadores da transcomunicação instrumental. Oficialmente, declara-se que a ciência não é completa. Na prática, rejeita-se com desprezo todas as teorias novas, quando elas ousam se produzir fora dos santuários acadêmicos. Gabriel Delany. A existência de planos astrais, que entendemos ser esferas ou faixas vibracionais, surgem entre os fenômenos eletrônicos de voz, nos quais as vozes das entidades espirituais são transportadas pelo ar nas ondas de rádio e de televisão emitidas pelas estações transmissoras. Essas vozes caracterizam-se por comprimentos de ondas ou frequências muitíssimo mais altas do que os próprios sinais de rádio e televisão, conforme nos explica o engenheiro norte-americano George W. Meek, 1910 a 1999. Do site Correio Espírita, transcrevemos de sua biografia elaborada por Dirceu Machado, o seguinte trecho. George W. Meek era um engenheiro e pesquisador que revolucionou a área de ar-condicionado conseguindo várias patentes no assunto, fruto de seu trabalho de pesquisa. Com a industrialização de suas patentes fez uma pequena fortuna, a qual, por ocasião de sua aposentadoria aos 60 anos de idade colocou à disposição para o avanço da ciência. Agora, não mais a ciência materialista, mas a ciência voltada para o espírito. Este era um sonho acalentado desde sua mocidade. Meek levou adiante a criação de uma empresa, sem fins lucrativos, voltada para a pesquisa científica do espírito humano. Assim surgiu a Metaciência Foundation. Em 1971, junto com William O'Neill, 1933 a 2023, o engenheiro George W. Meek abriu um pequeno laboratório de pesquisas sobre fenômeno de voz eletrônica EVP. Em 1980, ele publica o livro Que Nos Espera Depois da Morte. Do capítulo 16, Comunicação Eletrônica com os Mundos do Espírito, ressaltamos o seguinte trecho. A própria ideia de tentar construir um telégrafo sem fio, um telefone ou rádio que torne possível conversar com os mortos tem estado no ar durante cerca de 6 décadas. Tesla, Marconi e Edison, 3 dos maiores gênios inventores que auxiliam a domesticar e utilizar a eletricidade para o bem da humanidade, e que muito fizeram pelo lançamento das fundações de nossas maravilhas em comunicação eletrônica,
Passaram os anos de balanço de suas vidas tentando desenvolver tais projetos. Nenhum deles teve sucesso. Conforme vemos, a partir de nosso vantajoso ponto de avanço no tempo, as razões são óbvias. O conhecimento científico ainda não havia amadurecido até o estágio em que fosse conhecido bastante sobre a natureza e os tipos de energia que estruturam nosso universo físico e não físico. De mais a mais, ainda estava por nascer a física do estado sólido,